irmão em Cristo Jesus, glória a Deus pela sua vida. Amado irmão, a palavra de Deus diz no Salmo 119, no seu versículo 18, o seguinte: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Muitas das vezes, Satanás, ele coloca um espírito de cegueira, para que você realmente, com essa catarata nas visões, numa linguagem figurada, você não tenha acesso ao conhecimento da palavra do Senhor. Mas, meu irmão em Cristo, lembre-se que Satanás, ele coloca uma venda nos olhos do homem, para que não veja o resplendor da glória de Deus. Mas Deus te ama muito. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, lhe quer muito bem. E Ele está pronto para realmente lhe dar visão, para que você possa poder ver o resplendor dessa glória maravilhosa do Senhor Deus. Amado, se você não está conseguindo ler a palavra do Senhor, se você tem deixado-a encostado, que é a revelação de Deus, resista. No poder do Espírito Santo de Deus, tire essas cataratas dos olhos, no sentido figurado, para que você possa ver a amplitude, os mistérios de Deus, através da iluminação do Espírito Santo do Senhor. E não foi diferente aqui no livro de Atos, nessa série de mensagens que estamos juntos no Espírito participando. A palavra diz, em Atos capítulo 13, versículo 1, onde deu-se a primeira viagem missionária de Paulo. Versículo 1 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, a Simeão, inclusive o apóstolo Paulo. O versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, glória a Deus, trazei para mim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Meu amado, Deus tem um chamado na tua vida. Satanás não quer que você receba esse chamado do Espírito Santo de Deus. Quando você buscar em santidade e estiver a cada dia mais próximo da vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai lhe colocar como um instrumento nas mãos do Altíssimo, para que você possa propagar, disseminar, e espalhar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, em todas as terras, em todas as nações. Não era diferente na vida de Barnabé, na vida de Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra as que eu tenho chamado. Esses homens tinham temor ao Senhor. Esses homens estavam realmente abraçando o Evangelho. Aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eram homens que abdicaram da vida do mundo para viver especificamente como servos exclusivos do Senhor, para anunciar as boas novas do reino. Isso também está aberto para o teu coração. Se você sentiu o desejo de servir mais e mais a Cristo, fique certo que Deus também tem um chamado para a tua vida. Deus tem um derramar do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Deus vai delegar sobre a tua vida o dom que Deus quer, para que você, junto com os demais irmãos, ajude no crescimento e na edificação da casa do Senhor. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Porque o Espírito Santo de Deus tinha um propósito de expansão da palavra do Senhor. E aqui nós estamos no capítulo 13, versículos de 1 em diante, dando início ao conhecimento da primeira viagem missionária de Paulo. E diz assim: e assim estes, Paulo e Barnabé, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. O início da viagem missionária. Eles estavam aonde?
eles estavam ali em Antioquia. Aí de Antioquia você vai perceber no versículo 4 do capítulo 13 de Atos, que eles desceram a Seleucia, ainda em terra firme, e dali navegaram através das naus, daqueles navios, para Chipre. E chegando dentro de Chipre, numa província chamada Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Homens de Deus, perseverantes, luz na terra, sal na terra, no nome do Senhor Jesus, para fundar igrejas, para preparar homens, para que ali realmente mantivessem aquela boa doutrina, e que esses missionários, Paulo e Barnabé, pudessem continuar a sua peregrinação, falando de Cristo a todas as pessoas. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, continuando a pregar, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, que você vai ver mais para frente que esse nome também tinha uma outra interpretação, chamado Elimas, e ele era um mágico, um falso profeta. Mas preste atenção, nessa peregrinação desses homens de Deus, de Paulo e de Barnabé, você vai perceber o quê? Que eles perceberam que aquele profeta falso, aquele mágico, realmente estava em caminhos em contramão à vontade de Deus, a palavra do Senhor. Meu querido, você na unção do Espírito Santo de Deus, você começa a ter o discernimento se aquele pastor é de Deus ou se não é de Deus. Se aquele profeta é um profeta verdadeiro, mandado dos céus, ou um profeta falso. Mas para que você não caia nas armadilhas, não caia na persuasão do mundo, não caia nos enganos e nas astúcias de Satanás, você precisa tirar as escamas dos olhos, para que no Espírito você tenha o discernimento para saber quem realmente está professando a palavra de Deus de maneira digna e quem realmente não está fazendo desta maneira. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Pois bem, esse falso profeta, esse mágico, eles estavam com um personagem. Esse personagem qual era? Ele era Sérgio Paulo, ele era um procônsul, homem prudente. Só que você consegue entender que esse falso profeta, o intuito do seu coração, não só como esse procônsul, chamado então Sérgio Paulo, como qualquer outro, ele arrebanhava para intenções infernais, para tirar proveitos maquiavélicos, para desviar realmente da verdadeira essência da palavra do Senhor? Quantos profetas falsos existem na face da terra? Abra o olho, fique atento, busque no Senhor, veja o histórico de vida, para que você possa realmente ter paz em estar em convivência e ouvir os conselhos desse profeta. Mas os homens de Deus estavam ali, realmente Barnabé e Saulo, Paulo, atentos, já tinham recebido do Espírito Santo de Deus, com certeza, o anunciar desse Espírito maravilhoso, que aquele Elimas, aquele Bar Jesus, era um homem que não andava segundo a vontade de Deus. Porém, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, esse Elimas, homem prudente. Então a Bíblia nos coloca, e ela diz que Sérgio Paulo, ele era um homem prudente, e que a prudência esteja sobre a tua vida. Esse, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, significa que ele, mesmo sobre ali as interferências desse Bar Jesus, de Elimas, ele tinha um incômodo, ele não se sentia ali satisfeito. É o que nós observamos muitas vezes quando pregamos a palavra de Deus, que pessoas que dizem que não se sente bem ali naquele ministério, que aquele líder realmente, quando ele olha, não bate ali os espíritos. Eu não sei porquê, não posso julgar, nem sei quem são, mas o porquê? Talvez Cristo já esteja ali tocando no coração daquele homem, para que ele se afaste das más companhias, da roda dos escarnecedores,
e saia do caminho dos ímpios, dos pecadores, dos maldizentes, e volte-se àqueles que buscam a Jesus em espírito e em verdade. Aqui, Sérgio Paulo, o procônsul, homem prudente, o que ele fez? Chamou para ele, sabendo que estava ali, quem? Barnabé e Saulo, homens de Deus, homens que receberam a unção do Espírito de Deus, homens que foram escolhidos para esse ministério por Deus e que deram início à primeira viagem missionária. Pois bem, e esse homem, procurando Barnabé e Saulo, ele tinha um desejo, ele procurava muito ouvir a palavra de Deus, mesmo diante de falsos profetas ao seu redor, em especial esse Elimas, o mágico, esse procônsul, esse homem, Sérgio Paulo, prudente. Ele chamou os servos de Deus, com certeza, porque já tinha ouvido, já tinha visto a vida desses homens e a sinceridade do coração. Isso comoveu a sua vida, de maneira que ele tinha o desejo de querer saber mais de Deus. Olha o último período do versículo 7 do capítulo 13 de Atos. Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas querem ouvir a palavra de Deus, mas tem barreiras? Satanás, ele é um colocador de barreiras. Ele é um impedidor. Ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Ele não quer que você abra a Bíblia e leia. Ele não quer que você jejue. Ele não quer que você estude a palavra de Deus. Ele não quer que você viva em família. Satanás não quer que você viva em amor. Satanás não aceita relacionamentos felizes. Satanás quer que os filhos sejam quebrados. Satanás, ele quer acabar com a vida de todos nós. Por isso precisamos, o quanto antes, agora, imediatamente, colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor Jesus, para que possamos suportar as ciladas de Satanás. Elimas, o mágico, assim não era diferente. Ele queria levar para o abismo todos aqueles que ele pudesse, para honrar, não Deus Todo-Poderoso, mas para honrar Satanás, o príncipe das trevas. Pois bem, aí diz a palavra: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o cônsul. Isso não é verdade? Você pode ter certeza que tem pessoas que procuram, quando começa a perceber que alguém de Deus começa a falar desse amor maravilhoso, ele começa a te chamar: vamos jogar futebol, vamos fazer isso. Ele quer te afastar do amor de Deus. No ministério: para que você vai fazer isso? Para com isso, você está cansado, você trabalha, vai fazer a faculdade. O quê? Teologia? Para que isso? Essa titulação não te dá direito a nada. Você saia desse caminho, vai por esse. Meu querido, mas esse homem era tão persistente que ele resistia sobre a vida do procônsul Sérgio Paulo, para que esse não visse o resplendor da glória de Deus. Se isso está acontecendo na tua vida, assim, incomode-se o teu espírito, para que você possa realmente ter desejo, assim como o Sérgio Paulo, de querer mais e mais conhecer a palavra do Senhor e ser liberto dos grilhões, ser libertos da cegueira espiritual e passar assim a receber a iluminação do Espírito Santo de Deus e conhecer as maravilhas da revelação de Deus em sua palavra. Mas Elimas resistia-lhe o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. No nome de Jesus, todo aquele que quer colocar impedimento na tua vida para você se aproximar da casa do Senhor, da igreja, da congregação dos justos, que caia por terra. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, Saulo já sabia, antes de ser chamado por esse procônsul Sérgio Paulo, que aquele homem estava em caminho errados. Mas Saulo, na autoridade de Deus, aquele que recebeu a imposição das mãos, aquele que foi escolhido junto com Barnabé para esse ministério, foi o Espírito Santo de Deus, e ele tinha autoridade para repreender esse maligno, esse diabo na vida desse Elimas, para que não mais atormentasse a vida de quem? De Sérgio Paulo. Então, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça,
não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Satanás veio para perturbar os teus caminhos, os meus caminhos. Meu querido, você que está vendo que aquela pessoa tem desejo do Senhor, mas não consegue libertar-se das garras do maligno, você, cheio do Espírito Santo, tem a obrigação de repreender o mal daquele interventor, para que ele caia por terra e ele não prospere nos seus intentos, para que os seus amados sejam libertos dessas armadilhas malignas. E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão, as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O nosso papel é de sermos intercessores no Senhor. Que possamos, como sal e luz, quando observarmos pessoas que estão impedindo outros amados que desejam conhecer mais do Senhor, que você possa repreender, exortar, que você possa, através da palavra do Senhor, afastar essas más companhias, para que aquela pessoa desejosa do Espírito possa ter um encontro maravilhoso com a palavra de Deus. Muito obrigado por essa palavra. Se você se sente preso, mas desejoso, quebre as algemas. Se você tem dúvida de profetas que são mágicos, encanadores, busque o Senhor Deus, que Deus mandará bênçãos dos céus, mandará homens como Barnabé e Saulo, a exemplo, cheios do Espírito Santo, para lhe ajudar em oração e intercessão, para que você seja livre dessas garras de Satanás e tenha vida em abundância em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo. Se sentir no coração, compartilhe essa palavra. Ser livre. Tire as cataratas dos olhos e olhe para Cristo e verás as grandes bênçãos que Deus tem para a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe.